Graça e paz, mulheres segundo o coração de Deus. Sou Raquel Gragel Teixeira e estamos em mais uma semana que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos presenteou e nos concedeu para estarmos aprendendo mais da Tua Palavra. É um momento de reflexão, é um momento em que vamos alinhar o nosso coração e o nosso pensamento e a nossa vida. E nós vamos analisar a vida de Rebeca, uma mulher linda, uma mulher inteligente, uma mulher batalhadora, trabalhadeira, dedicada à sua família, uma mulher impressionante. Vamos ler Gênesis do capítulo 24 ao 47. Aqui vai resumir muito bem o caráter e a personalidade da Rebeca. E ele disse: sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas, bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, na velhice, lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu Senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará uma mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei ao meu Senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? E ele respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar os meus parentes, você estará livre do juramento. Se eles se recusarem a entregá-la a você, só então você estará livre do seu juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares dar êxito à missão de quem fui incumbido, aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca, com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? E ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca, da família de Abraão. Então aqui ele fez uma prova com Deus. Deus, me mostra, me dê uma direção. Quem é essa pessoa? Com quem eu devo falar? Com quem eu devo trazer? Eu tenho uma missão e eu preciso cumpri-la. Então, Senhor, me dê a direção para que eu possa saber quem é a pessoa certa para levar para o meu patrão, para o meu... Ele era o servo de Abraão. Então o Senhor foi direcionando tudo, porque quando é do Senhor, da vontade do Senhor, a gente não precisa arrombar portas. As portas, elas se abrem. É impressionante. Mas vamos voltar ao texto e vamos falar de Rebeca. Além da sua beleza, o caráter dela é muito íntegro, ela é muito generosa, é uma mulher de serviço, uma mulher virtuosa, que não se prendeu ao comodismo da sua rotina. Ela olhou a necessidade do próximo e a provisão que ela poderia estar ajudando eles. Muitas vezes testam o nosso caráter para sondar o nosso coração. A sonda do coração é mais no profundo, é lá no íntimo, é aquilo onde eu não demonstro para as pessoas, mas é aquilo que eu estou sentindo no meu íntimo. Quando alguém faz alguma coisa para mim, quando alguém me fere, o que está saindo de dentro de mim, o que está jorrando. Então essa é a fonte. As personalidades fortes do caráter de Rebeca. Ela estava guardando, ela não era
prometida para ninguém. Então por isso foi, né, foi tão fácil fazer os trâmites. Ela já estava sendo, né, preparada do Senhor para Isaac. Então ela não tinha promessa de casamento para ninguém. Então ela estava sendo guardada. Ela também, ela cumpria os deveres que ela deveria cumprir. Então ela estava na hora certa, no momento certo, porque aquele era o trabalho dela, aquilo que ela estava incumbida em fazer. Ela era gentileza em pessoa, imagino eu, bondosa, educada, trabalhadeira. Podemos ver algumas partes ali que fala prontamente, correu apressadamente, ela foi servir o Ebenezer, né? Então, assim, ela era muito ágil, né? Ela queria estar ajudando e ela tinha compaixão. Além dela olhar o servo, pedir água, ela também se ofereceu para dar aos camelos. Eu queria fazer aqui uma grande ênfase, porque muitos não imaginam como foi esse trabalho de dar água aos camelos. Eram mais ou menos 10 camelos. Cada camelo toma em média de 100 a 120 litros de água. Um cântaro, imagina um galão daqueles de água, tem de 10 e tem de 20 litros. Então, o cântaro ele pode carregar mais ou menos uns 10 a 20 litros de água. E era o que ela estava levando. Então, para ela encher, né, ela deveria, no mínimo, umas 30 vezes tirar a água do poço para servir os camelos, para estar dando água aos camelos. Então, não foi um serviço muito rápido, foi algo bem trabalhoso, né? Imagina aquelas piscinas de água de 1000 litros. Então, foi mais ou menos o que ela serviu os camelos. Então, o Senhor olhou o coração dela. Aqui no capítulo 24 ainda, no versículo 57, então lhe disseram: vamos chamar a jovem Rebeca e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Então aqui ela entendeu o chamado dela. Podemos ver também que Isaac estava orando quando Rebeca chegou. E ela, em sinal de respeito, de virtude, ela se cobriu o seu rosto com o véu. Isso é lindo, porque a Rebeca é um símbolo da noiva da igreja, e Isaac do noivo, porque eles tinham um amor tão completo, um amor tão íntegro, um amor tão puro, que os dois, nesse contexto histórico, Isaac não tinha outra mulher, somente ela. Então era um amor intenso, intencional. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Que nós tenhamos um amor intencional com Ele, como noiva de Cristo, como parte do corpo de Cristo. E na cultura, na época, Isaac poderia muito bem ter outra mulher, assim como seu pai Abraão teve. Porque a Rebeca, ela era estéril, mas não, eles esperaram a promessa durante 20 anos. E depois de 20 anos de oração, Deus respondeu a promessa, Deus respondeu aos sonhos do casal e concedeu a gêmeos. Sim, na sua barriga havia uma inquietação e ela recebeu uma revelação do Senhor, de que o maior serviria ao menor. Isso era uma promessa do Senhor. O Senhor já estava dando para ela algumas orientações, mas ela quis dar uma forcinha para Deus, quis dar uma manipulada no destino, quis agir com as próprias mãos. E a partir do momento que ela tirou Deus da ação, ela tomou uma atitude que não era do coração do Senhor, houveram algumas consequências.
primeira coisa que eu percebo no texto é que, como havia preferência de filhos, já não havia tanto diálogo entre o casal. Talvez começou a haver uma divergência. Então, a promessa, aquilo que eles esperavam tanto, começou a trazer contrito, aflito, confusão para dentro do seu lar. E é isso que o Senhor, Ele está nos alertando. Os nossos filhos são filhos. O nosso esposo é a nossa prioridade. Primeiro, a nossa prioridade é Deus. Depois vem o nosso marido. Depois, os nossos filhos. Por quê? Porque aqui nesse contexto geral, os nossos filhos, eles vão crescer. Eles vão tomar o rumo da vida deles. Então, nós ficaremos em casa com o nosso marido. E é onde está havendo muitos divórcios acima dos 50 anos. Porque o casal estavam juntos, né? Até a criação dos filhos. Os filhos já foram encaminhados. Eles têm aquela síndrome do ninho vazio. E o casal, eles não sabem mais lidar com isso. Então, eles não sabem mais conviver no mesmo espaço. A partir desse momento, então, eles começam a gerar atritos. Então, eu tenho que entender. A minha prioridade é Deus. Acima de tudo, o meu esposo, meus filhos. Houveram algumas consequências. Agora vamos falar das consequências da atitude de Rebeca, de ter enganado seu esposo por troca da primogenitura. Ela matou o animal, né? Pediu para matar o animal, colocou, como Esaú era mais peludo, colocou no teu filho, fez um guisado, fez o filho levar, né? Jacó levar o guisado até o pai já estava bem velhinho, e o pai deu a bênção assim pro filho mais novo. Então, enganou o esposo também, né? Outra coisinha que a gente tem que ficar alerta, né? Muitas vezes a gente acha que não é nada, não vou contar, omitir não é mentir, mas nem tudo precisamos abrir, né? Mas existem coisas sim que nós devemos contar para os nossos esposos, porque é do nosso dia a dia. Não quando ele chega do trabalho, a gente sobrecarregar eles, porque eles querem um momento de paz dele, de ficar mesmo na casinha do nada, né, por algum tempo. Mas tem sim que ter o diálogo, a conversa, a decisão. Tudo isso é importante. Por quê? Porque a base é o diálogo. É a oração e o diálogo. E alguma das consequências foi o ódio entre os irmãos. A amargura de espírito está ali em Gênesis 28, que ela fala da amargura de espírito dela. Ela ficou sem ver o filho. Ela morreu. Muitos estudos dizem que ela morreu sem ver o filho. Teve 3 noras problemáticas do Esaú. Ela se precipitou em não esperar a promessa. Rebeca nunca teria conseguido elaborar um plano perfeito para realizar a vontade do Senhor. Na verdade, nenhum ser humano é capaz de bolar um plano perfeito para fazer com que os planos do Senhor sejam realizados. Nós apenas temos que obedecer. A obediência é a chave. Podemos orar com fé para que o plano do Senhor não seja frustrado, o plano divino do Senhor não seja frustrado. O jeito de manipular e fazer conduí-los como Rebeca, para realizar aquilo que pensamos ser a vontade de Deus para a vida dos nossos filhos. Então, essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia. Os filhos, eu não quis interferir nas necessidades básicas deles, mas muitas vezes nós colocamos eles acima de tudo. Sim, numa forma de idolatria.
Idolatria não é só um santinho, não é só uma estátua. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco acima do Senhor. É idolatria. Então, que nós possamos refletir se há algo que está me separando do Senhor, que é algo que está me impedindo de ficar mais próximo do Senhor, que o Senhor traga revelação para nós, para que possamos ser melhores, porque é esse o nosso intuito, de fazer, transformar. É um movimento silencioso esse nosso, de verdadeiras mulheres, de mulheres que estão querendo crescer de acordo com a vontade do Senhor. Então, minhas amadas, fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Eu amo a vida de cada uma e eu sei que o Senhor tem muito, Deus tem um plano perfeito para a vida de cada uma de vocês. Vocês são bênção e vocês são mulheres que vão transformar a vida de outras mulheres, vão transformar a vida dos seus filhos, da sua casa, da sua geração. E nós oramos para que o Senhor venha abençoar todas as outras gerações. Amém? Fiquem todas com Deus.